NFL, etc., episódio 18. Terça-feira, 24 de novembro de 2020. Eu sou o Ticas e dessa vez eu decidi retomar a abertura do programa, porque se depender do Ravens, eu corro risco de perder minha função de âncora por tempo indeterminado. Na quinta já tem outra pedreira contra o maior rival para encerrar a rodada de ação de graças, mas eu não vou reclamar porque essa é uma das minhas rodadas preferidas do ano, desde que eu comecei a acompanhar a NFL. E você, Wallace, também fica tenso quando começa a notificação do Fantasy em plena quinta-feira, 4 horas da tarde no celular? Fica doido pra dar a hora de bater o ponto e chegar em casa pra assistir? Ou você acha que isso é coisa de gente ansiosa? Tudo bem contigo? Tudo bem, Ticas? Alô, você que tá ligado no NFL, etc. Infelizmente perdemos um grande jornalista esportivo, o Fernando Vanucci. Há momentos atrás a notícia veio e a gente presta essa homenagem a ele, que marcou a infância e a adolescência de muita gente mesmo. E quem tá no jornalismo esportivo como eu, um dos culpados é o Fernando Vanucci. Então essa singela homenagem do NFL, etc. e minha pessoal aqui, ideia de Vitorino, mas eu fico ansioso, mas eu não tenho esse problema, né, Ticas? Eu sou jornalista esportivo, então eu posso ver o celular, posso consultar as páginas de esporte, tá dentro do meu portfólio. É verdade, no seu próprio ofício você consegue acompanhar, né? Mesmo que não seja integralmente, você tá sempre de olho. Não é o meu caso, eu fico torcendo pra dar a hora. Esse ano eu dei sorte que eu tô de férias, eu vou conseguir ter um domingo na minha quinta. Ô Vitorino, já de você eu quero saber outra coisa. Você que é o nosso jogador. Imagina acabar um jogo, ainda com a mesma camisa, cheia do seu suor, do suor dos colegas do time, dos adversários, ainda com os pads cheio de grama e de terra do campo, hiperventilando. Aí você já chega na sideline e mastiga uma bela coxa de peru enquanto é filmado e transmitido em rede nacional. Isso te parece uma boa ideia? Como que você tá? Fala, meus amigos do NFL, etc. Eu, como sou um jogador de linha defensiva, para mim não parece uma boa ideia. Mas se eu fosse um jogador de linha ofensiva, se eu fosse um OL, aí provavelmente eu ia, inclusive, pedir para isso se tornar uma coisa padrão. Para sempre no jogo ter um lanchinho leve, assim, né? Uma coxa de peru, uma coisa básica, assim, para poder dar uma recuperada ao longo do jogo. Uma ceia de ação de graças ali para repor instantaneamente, então para você é uma boa ideia. Mas por que só se fosse OL e já que é DL não? Porque a OL é que lidera qualquer estatística que envolva comida em qualquer time, entendeu? A DL no máximo chega atrás ali, às vezes tem um DT mais safado, mas essa estatística aí é da OL. Isso vale pro JF Operadores também? Vale também, inclusive um abraço, um beijo e um pote de torresmo aqui, uma carne de lata para toda a OL do JF Operadores. Semana 11 da temporada regular da NFL 2020 encerrada, todos os jogos disputados, uma semana muito agitada. No episódio de hoje, o que não vai faltar é assunto, de pandemia a lesão de jogador importante, de tretas a jogos decididos no último lance, tudo isso dividido e misturado entre os blocos que você já conhece. Então hoje tem headlines, tem roletão da rodada, treta na TL e TD ao Fumble. Entramos na semana do feriado de Ação de Graças, uma semana considerada crítica pelo risco de propagação do coronavírus. A curva dos casos e dos óbitos nos Estados Unidos só aumenta. E no sábado a NFL determinou que todos os times passassem para o chamado protocolo intensivo. A gente já comentou aqui antes, é aquele que proíbe reuniões presenciais, limita a quantidade de atletas nas salas de musculação e outras regras que vários times até já seguem por conta própria, mas que só é obrigatório para aqueles times que têm casos positivos ativos no roster. Ontem, ainda acrescentaram esse protocolo recomendações do uso de máscaras na sideline, inclusive pelos jogadores escalados para o jogo, e que o tradicional cumprimento no meio do campo, no final da partida, seja feito de forma breve, com máscaras e o maior distanciamento possível. Aí fica difícil também, né? Só que a liga não se manifestou sobre a presença de torcedores nos estádios, deixando a cargo das franquias negociarem, junto às autoridades de saúde locais, a eventual liberação e, consequentemente, a quantidade de torcedores nos jogos. Só para citar um exemplo, os Browns receberam cerca de 12 mil torcedores para o confronto de domingo contra os Eagles, lá no First Energy Stadium, ao mesmo tempo em que um de seus principais jogadores, o defensive end Myles Garrett, não jogou porque testou positivo com sintomas e provavelmente também não deve jogar o confronto do próximo domingo contra os Jaguars. Tivemos mais uma vez problema lá em Las Vegas,
A linha defensiva dos Raiders ficou isolada e impossibilitada de treinar presencialmente durante a semana por conta de mais um caso positivo no time. Ontem, segunda-feira, tivemos mais notícias que aumentaram ainda mais o sinal de alerta para a continuidade da temporada. Os running backs de Baltimore, Mark Ingram e J.K. Dobbins, testaram positivo, e o tackle Brandon Williams foi colocado na Covid list por conta do rastreio de contato. E agora há pouco, o time divulgou que os testes de hoje, terça-feira, retornaram mais positivos, mas não especificaram se são de outros jogadores, se são de membros da comissão técnica ou de funcionários da equipe. O time está escalado para o jogo de encerramento dessa tradicional rodada de ação de graças, né, na próxima quinta contra os Steelers. Então qualquer alteração ou adiamento com essa antecedência significaria um prejuízo considerável para a liga. Por enquanto o jogo está mantido. Tivemos também o wide receiver Adam Thielen do Minnesota Vikings incluído na Covid list, mas até agora não confirmaram se o teste positivo foi dele mesmo ou de alguém próximo. E o caso mais preocupante de todos, preocupante assim, pensando não no cumprimento do calendário, mas pensando na saúde mesmo dos atletas envolvidos, foi o do tight end dos Bills, Tommy Sweeney, que depois de contrair o coronavírus e desenvolver um quadro de miocardite, foi declarado fora da temporada pelo time. O jogador é um tight end de 25 anos, atlético, sem comorbidades, e agora não tá só fora da temporada, como também está em dúvidas sobre o prosseguimento da carreira. A gente sabia que a tendência era atingirmos esse estágio em algum momento da temporada, mas eu acho que é quando a gente se depara mesmo com um cenário estabelecido, que aquela nossa pontinha de otimismo vai querendo apagar. Vocês também ficaram com essa sensação? É difícil você não ficar desesperançoso quando você vê os casos pipocando, e ainda mais com alguém que tem uma consequência tão grave quanto essa do Sweeney. Realmente a gente vai avançando na Covid e vai ter uma rodada, como você já destacou há 3, 4 programas atrás, Chicas, que é essa de Thanksgiving, né? Aliás, o feriado em si é uma bomba de contágio, está sendo considerado uma bomba de contágio nos Estados Unidos, e a gente vai ficando com a esperança realmente judiada, a esperança vai indo embora. Olha, eu confesso que eu também eu sou mais otimista, mas eu baixei uns 2 níveis aí de otimismo. Sinceramente, eu estou naquela contagem já de torcendo para as semanas passarem logo, para ir tendo jogo, para ver se a gente consegue chegar no final com menos casos. Mas esse feriado aí de Thanksgiving e mais Black Friday também, a tendência é que isso vai trazer uma piora. O que eu acho que pode ser um respiro, vamos dizer assim, né? É que, se a gente considerar o tempo de incubação aí, o pessoal que transmitir nesse período, né, vai começar a dar sintoma mais lá para frente, né? E a gente já vai estar ali naquela meiuca de dezembro, indo para aqueles jogos do final. Não vão faltar muitos jogos mais para os playoffs e para a decisão de seed, né, de wildcard, etc. Ou talvez o impacto seja um pouco menor do que se isso acontecesse, por exemplo, há 15 dias atrás, né? E a gente estivesse agora, no final de novembro, com muito jogo decisivo, vendo esse impacto. Mas, realmente, é uma situação complicada. Só para destacar, os únicos 2 times que ainda não tiveram a semana de bye são os Buccaneers e os Panthers. E não vão ter essa semana. A semana de ação de graças, ela é tabela completa, tabela cheia. Eles estão previstos para a semana de bye na semana 13, na próxima. Então, não tem para onde correr. Se tiver adiamento, se tiver cancelamento de jogo, entram aqueles protocolos que a gente já comentou aqui. Aumenta uma semana da regular, passa para a semana 18, o calendário todo uma semana atrasado, ou, na pior das hipóteses, 8 times por conferência nos playoffs e a classificação por índice de vitórias, né? Por percentual de vitórias. Se não completarem os 16 jogos. Mas, como a semana 11 teve todos os jogos, vamos a eles. Vamos para os destaques da rodada. Tudo começou no Thursday Night Football com o Seahawks 28-21 Cardinals, um prenúncio do que seria essa semana 11, um jogo que foi bom. A surpresa foi a defesa dos Seahawks, tão criticada, finalmente aparecendo, inclusive com um ótimo jogo do Carlos Dunlap, que acabou de ser adquirido dos Bengals pelos Seahawks. Os Seahawks retomaram a liderança da NFC Oeste, mas só durou até o Monday Night Football, já que os Rams tomaram de volta após a vitória sobre os Bucks. Eu gostei da melhoria que a gente conseguiu ver aí no Seahawks, mas infelizmente para mim ainda se mantém aquela sensação de que o Russell Wilson está carregando o time nas costas e na verdade o peso está recaindo mais sobre ele, porque as chances dele ser MVP vão caindo, né?
ele vai se desgastando ao longo desse período. Só não está uma situação totalmente caótica porque o Seahawks ainda tem chance, né? Essa conferência está muito bagunçada, então daqui para lá, dependendo de como forem os confrontos, das surpresas que a gente vê por aí, ele ainda tem alguma chance de brigar, né? Não está naquele final de temporada, naquele tank total, né? E sinceramente fico um pouco triste pelos Cardinals, porque eu acho que para termos de momentum assim na temporada, seria muito bacana para os Cardinals ganhar esse jogo. Eu acho que eles iam dar uma acelerada aí para vir quente para a reta final. Mas vamos ver como é que fica, né? É aquela coisa, né, dos times terem se enfrentado semanas atrás, muito perto, porque são 2 vezes, né, conferência, e realmente ficou muito perto o outro jogo, que é aquele que o DK acelera para evitar um touchdown do Budda Baker, desse jogo seguinte. Então o game plan estava muito na cabeça de ambos os times, e quem fizesse alguma coisa diferente ia conseguir sobressair, que foi, como você disse, Ticas, a defesa do Seahawks conseguiu ler melhor as jogadas, e eu achei que o Kyler Murray dessa vez foi um pouco ousado demais, digamos, nos passes, nas tentativas que ele fez para tentar pontuar com os Cardinals. Se ele fosse um pouquinho mais conservador, cuidasse um pouquinho melhor da bola, tinha mais sucesso, né? Ele ficou sem grandes corredores, né? O pessoal machucou durante a partida, mas ele e o Kyler Murray podia ter jogado um pouco melhor. Faltando 6 jogos para acabar a temporada regular para cada um desses times, os Cardinals, com essa derrota, ele corre o risco de ser aquele time que vai ter um retrospecto positivo, mas que pode perder ali o wildcard, enquanto na nossa querida NFC Leste vai ter time jogando em casa nos playoffs com 5-11 ou 6-10. O famoso se tivesse em outra conferência, né? São esses jogos de conferência que são critério de desempate, são eles que são decisivos lá no final, na hora do retrospecto decidir os seeds dos playoffs, né? Não tem jeito. Um jogo de domingo que o pessoal não estava dando muita bola, a gente até comentou no último episódio que valia a pena, e realmente valeu, foi o Colts 34-31 Packers. Rivers jogando baleado, depois sentiu o tornozelo, jogo foi para prorrogação, teve troca de liderança, um jogaço no segundo horário de domingo, por sorte teve transmissão aqui pela nossa ESPN, teve o Marquês Valdes-Scantling, nome danado, né? Ameaçado de morte por causa do fumble no momento decisivo do jogo, que logo depois a posse voltou para os Colts e resultou na vitória. Aquela pergunta que eu já fiz em outras oportunidades relativas a outros jogos, eu faço para os senhores. Os Colts são melhores do que a gente supõe, ou os Packers que são piores? O que dá para a gente levar desse confronto aí de domingo? Não dá para poder falar que os Colts são melhores do que a gente supõe, mas dá para falar que os Packers não são isso tudo, e a gente já vem comentando isso aqui nas rodadas anteriores. O que eu digo do Rodgers sempre procurar o Davante Adams, ele vai muito na direção do que o Marquês Valdes-Scantling fez. O Marquês Valdes-Scantling, ele teve um drop, uma campanha antes do Packers conseguir levar o jogo para a prorrogação, que eu achei que tinha liquidado as chances do Packers de voltar na partida, e mesmo assim o Rodgers conseguiu um 2-minute drill, os avanços para poder colocar o kicker na posição de empatar o jogo fantástico. E na prorrogação, primeira posse, ele já tinha feito a recepção e não precisava, podia ter ajoelhado, já tinha o first down garantido, para que levantar e correr no meio do campo arriscando a posse de bola. Então, por isso que o Rodgers só joga no Davante Adams. Por isso que ele achou o Robert Tonyan como alvo. Por quê? Ele não consegue confiar no segundo recebedor dele, que no caso é o Valdes-Scantling. Agora, com a volta do Allen Lazard, provavelmente ele vai ter alguém mais confiável para variar as jogadas. Então, esse ataque do Packers se resume a um pouco de corrida ali com o Jones e com o Williams, e ao Davante Adams no fundo e o Robert Tonyan perto. Não tem um outro recebedor que atraia a defesa que possa compartilhar esses alvos. O Marquês Valdes-Scantling provou com 2 erros capitais que não pode ser esse recebedor. Eu ainda digo mais. Não só é uma questão de o Rodgers estava muito dependente do Davante Adams, como é um lembrete que às vezes a gente esquece, que a gente costuma olhar aqueles times que têm bons QBs e falar assim, não, esse time aí é contender, é o Aaron Rodgers, tá?
o QB sozinho não resolve. Não adianta, ele tem que ter arma na mão. Né? É o famoso Gisele Bündchen, né? Exatamente. O marido não pode jogar e receber a porra da bola. Exatamente. E a grande verdade é que essa duplinha com o Davante Adams estava funcionando legal, enquanto estava funcionando legal, foram tocando o barco assim. Que foi a mesmíssima coisa do Vikings com o Dalvin Cook. O Dalvin Cook estava correndo igual um maluco, vamos tocar o barco assim. Titans com Harry, mesma coisa. Tá correndo igual um maluco, vamos tocar assim. A hora que você pega um jogo, ou que o cara não consegue desenrolar conta própria, ele tá lesionado, qualquer coisa assim, ou que a defesa consegue se ajustar para anular aquele cara, acabou. Aí você vê esses jogos, é difícil, puxado e tal, que é também um pouco do que o Mahomes está sofrendo lá em Kansas City. Porque veio naquela vibe toda, com as armas que todo mundo conhecia, o que as defesas começaram a fazer? Vamos se ajustar para o jogo dele e para o jogo dos alvos dele. E tá aí, ó, toda semana passa um fogo. Eu quero saber quem que ainda bota dinheiro em jogo do Kansas City com a mesma segurança que botava lá na semana 1. É esse problema. E o Rodgers, e o Green Bay, se eles não ajustarem isso daqui para frente, corre o risco de chegar numa hora decisiva aí e tomar um ataque. Eu vi muita gente criticando a defesa dos Packers, mas se lembrar que o jogo virou pro segundo tempo com 2 posses de frente, se eu não me engano, virou 28-14 pros Packers, não é normal, não é comum a gente ver o Green Bay entregar uma vantagem dessa e sair perdedor de um jogo. Só que o ataque entra, não resolve e sai, não tem defesa que aguente, meu amigo, ficar em campo o tempo inteiro. E aí os Packers com um monte de 3 and out, a defesa voltando, não tem tempo de respirar, não tem tempo de descansar, jogo corrido dos Colts entrando, aí não tem defesa que segure, vai desgastar os caras e vai perder efetividade. Isso é um fato. E aí o pessoal falou, criticando a defesa dos Packers, mas pra mim foi justamente essa falta de opção no ataque que fez com que eles tomassem a virada no final das contas. Passando pro Monday Night Football, outro jogaço. Quem conseguiu ficar acordado até o fim acompanhando, valeu a pena. Rams 27-24 Buccaneers. Quando o game plan do McVay encaixa, é um negócio bonito de ver. Você vê que ele não é muito tradicional, você vê muita jogada diferente. Eu não sou lá o especialista em tática nem nada disso, mas visualmente, mesmo para você que acompanha menos tempo, é muito bacana de observar. As variações de jogada no ataque, ele é um técnico ofensivo, né? A escola dele é ofensiva. E a defesa dos Rams dispensa comentários, né? Tá jogando muito esse ano. A gente comentou que os Seahawks assumiram a liderança da NFC Oeste, mas durou só até o jogo de ontem. Realmente, o Tampa Bay é um time que você já nunca sabe direito o que pode acontecer, porque ele, ao longo dessa temporada, já ganhou jogos improváveis, já perdeu jogos que deveriam ser fáceis. Tem jogadores que são chave que no início do ano não estavam desenvolvendo bem, por causa do próprio Ronald Jones aí, e depois começaram a engrenar. Teve aquela conversa lá no início do ano que o Gronk só ia ficar fazendo bloqueio e não ia receber bola, e ele andou recebendo umas bolas importantes aí nos últimos jogos. O que eu acho aí é que a gente tem que considerar sempre esse fator de liderança do QB. O Tom Brady é um cara que ele consegue mexer no vestiário, mexer psicologicamente no vestiário. Né? E eu tenho reparado, pode ser impressão minha, mas eu acho que inclusive a defesa do Tampa Bay está jogando mais animada, está jogando mais empolgada, mais para frente, está comemorando mais. O próprio meu querido aí de outras horas, o fogueteiro Jason Pierre-Paul, que andou jogando mais ou menos alguns jogos aí, tem feito bons jogos, os últimos 3-4 jogos aí, feito jogadas importantes. Eu acho que é um time que a gente tem que considerar sim, que vem vindo robusto. E em termos de variação, o nosso querido Rams aí é o rei da variação. Porque tem jogo sofrível, tem jogo fantástico. Eu acho, sinceramente, que o Sean McVay vai ser um dos caras do nível, assim, Bill Belichick, que a gente vai falar lá no futuro. Né? A gente, né, que está aqui, a gente vai falar assim, eu vi o Sean McVay começando. Eu vi o Sean McVay tomando taca lá no início da carreira. O que eu acho que falta mesmo para o Sean McVay é peça. É boneco. Ele tem alguns bonecos bons que ele consegue ajustar, e eu acho que para os bonecos que ele tem, até que ele consegue fazer um bom trabalho.
Porque vamos combinar, com raras exceções ali no Rams, ninguém é maravilhoso. Tá? Não estou falando nem tanto da defesa, porque esse menino aí era um Donald. Mas não só o Aaron Donald, tá? Tem mais gente ali na DL que tá jogando bem também. Não é show de um homem só, não. Mas no ataque mesmo, o Jared Goff, mais ou menos. O Cooper Kupp, mais ou menos. Tem jogo que joga bem, tem jogo que pega na farofa. Running back tem sido o problema o ano inteiro. Então, tá difícil ali, tá difícil. Mas eu gostei do resultado do jogo, apesar dos pesares. Eu acho que o mérito é justamente esse, a questão da variância das peças. Na semana passada a gente falou. Derrotaram os Seahawks, abusando do comitê de running backs e de passe curto para os tight ends, para o Higbee e para o Everett. E quando foi ontem, eles abusaram dos wide receivers. O Robert Woods foi bem, o Cooper Kupp foi bem. Então não sei se é uma coisa de gameplay ou se é a alteração que o McVay faz ali conforme o jogo vai se desenrolando, ele vai fazendo a leitura e o ajuste. Mas eu acho que é mérito dele. Realmente, você vê duas formas diferentes e aí o time emenda 2 vitórias contra Seahawks e Bucks e você vê que a confiança também vai lá em cima. Isso é muito importante pro decorrer da temporada, né, Wallace? Apesar deles terem o Jared Goff como QB, né? Não dá para confiar sempre muito no Jared Goff, senão ele costuma não representar. Eu costumo brincar que os ataques do Sean McVay parecem enxame de abelha, né? Ele solta todo mundo, cada um uma rota diferente e a defesa que se vire lá para poder achar. E a defesa, tanto a linha quanto a secundária. Então, confunde muita gente essas rotas misturadas e abre espaço justamente para esse passe curto ou para um passe muito longo, que o Jared Goff geralmente erra. Esses passes muito longos aí, o Jared Goff dá uma peidada na farofa direto. Mas, principalmente nesse jogo contra o Bucks, esse passe curto no Cooper Kupp foi muito efetivo e levou o Rams a ganhar muitas jardas. Do outro lado, o Aaron Donald bate o pé na grama, assusta metade da linha defensiva, né? E aí é fácil de pressionar. Só dele puxar marcação dupla, a maioria das vezes, ele puxa 2 ali, pelo menos na tensão ali na cobertura, ele abre espaço para o resto da linha trabalhar. Então, ele não é importante só quando ele mesmo consegue fazer a jogada, consegue ir pro tackle. Ele é importante atraindo também a OL e abrindo espaço para os colegas de time dele trabalharem. Durante o jogo de ontem citaram até uma estatística que 68% das jogadas o Aaron Donald é marcado por marcação dupla ou tripla. Ou seja, tá sobrando gente para poder pressionar o QB desse outro lado aí. E aí o Brady já não tem aquela mesma mobilidade e velocidade de reação, obviamente pela idade, mas também porque ele é um pocket passer, né? Ele precisa de tranquilidade no pocket ali, e essa pressão funcionou bastante, apesar dele ter envolvido o Antônio Brown mais no jogo, trouxe o Antônio Brown mais para esse corpo de recebedores. O Mike Evans teve uma hora que ele arrastou 3 defensores para dentro da endzone, fez um touchdown de raiva, né? Ele recebeu a bola, todo mundo pendurado nele, ele, sai daqui, e deitou dentro da endzone, falou, tem que fazer o touchdown. Tratou a defesa como um saco de bosta nessa aí. Não, e assim, o rapaz pendurado na perna dele era o Jalen Ramsey, não era qualquer pessoa, né? Então você mostra o potencial que tem o Evans, que aliás é um dos grandes recebedores da liga, que ainda não tem aquela temporada para falar que estourou de vez, é um cara confiável e tal. Agora que ele tem, obviamente, um quarterback um pouco melhor, aliás, muito melhor do que os que ele trabalhou na vida. Vamos ver se ele explode de vez, né? Ele parece a cabeça dele tá no lugar. Mas esse Tampa Bay, com uma defesa jogando bem, né? Que não foi tanto o caso desse último jogo, é realmente bastante forte. Agora, essa vitória do Rams foi merecida e coloca eles de volta nessa briga para chegar os primeiros lá no final dos playoffs. Olha, eu não vou dizer que eu sou hater não, mas eu confesso que as derrotas do Tampa me divertem com os memes do Tom Brady no dia seguinte. Eu preciso confessar que eu vou só citar uma coisa que o Brady também levou para lá. Ele levou um pouquinho da ajuda da zebra, né? Que teve uma chamadinha ali que em cima do Moore no segundo quarto ali. Safadinha. Aí, assim, era uma 4ª para 16 do Tampa Bay, ele joga pro anão, e aí de repente a defesa chega junto, a zebra joga a bandeirinha, a flanelinha lá,
Acho que isso o Brady também levou um pouquinho para tampar. Não, e no último quarto, o fumble claro, explícito que era fumble, Sim. e deram um passe incompleto. É só porque é o Brady. Se fosse qualquer outro ali, aí o que era pra ser um fumble retornado pra endzone e mais um touchdown dos Rams virou uma 4ª-16 e conseguiram fazer o punch. Então não vou entrar nesse mérito não, porque senão a gente não cumpre o nosso horário. Vamos pro roletão da rodada. Steelers 27, 3 Jaguars. O Pittsburgh faz 10-0 sem surpresa, e aí realmente o grande time dessa temporada a gente pode já dizer que é o Pittsburgh Steelers. Tá bonito de ver jogar a defesa, tá bonito de ver jogar o ataque, e infelizmente, para mim também no Fantasy, o Juju Smith-Schuster saiu machucado dessa rodada, mas tomara que consiga se recuperar, se não para quinta-feira, que se recupere para o próximo. A lesão foi porque ele pisou numa flanela. Ele tava saindo do campo, não viu que o juiz lançou uma flanela, pisou, mas assim, no Injury Report está falando que é só questão de dedo, né? Entra a música dos Trapalhões aí. Mas eu acho que não vai ficar fora, não. Texans 27, 20 Patriots. Olha esse pauteiro. Abre aspas. Com o tempo bom, complica para New England. Fecha aspas. Um abraço, pauteiro. Esse pauteiro é o cara. Um abraço. É o puro ranço. O puro ranço. Vou mandar o extrato do ranço. Vou mandar 2 abraços. Um pro pauteiro desse programa maravilhoso e um pro nosso querido amigo Coach Negreiros. Olha o ranço aí. Não, esse jogo, eu confesso que eu gostei. O Texans deu aquela pegada o carro que você acha que morreu. Ih, rapaz, afogou. Já afogou, a bateria já arriou. Aí você vira a chave mais uma vez, ele dá uma pegada. O Texans aconteceu isso, ele deu uma pegada, mas foi só isso. Ele deu essa pegada, ele vai morrer daqui a pouco de novo e não vai andar mais pra frente, não. Browns 22, 17 Eagles. Aí chuva fina, frio e Browns e Eagles, né? Não precisa dizer mais. Foi um festival de nada. Não tava... eu vou falar uma coisa aqui. Em todos os meus anos de NFL, eu nunca vi que alguém ter tanta derrocada como a defesa do Eagles, o ataque do mesmo time do Eagles, porque geralmente assim, a defesa ela se desmantela, o ataque ele consegue segurar, e você não vê nada. No Eagles você não vê nada. E o Browns é aquilo, né? O Browns, quando você acha que o Baker Mayfield não vai, ele respira, tira um passe do nada. E quando você acha que ele não tem mais recebedor, o Jarvis Landry aparece. Então, é um time que vai fazer umas gracinhas aí. É nesse time que provavelmente alguém vai tropeçar e vai perder playoff, por exemplo. Né? Já sabe que é um time limitado, mas vai perder aí, sei lá, um 19-17, um 17-13, aí de um time favorito contra o Browns. Mas o Eagles não tem nada lá. Na Filadélfia, como diz o Magal, só presta a escadaria do rock. Primeiramente, obrigado, Browns, tá? Por essa sapecada aí no Eagles, porque toda pessoa que dá uma sapecada no Eagles merece o meu joinha aqui. E em relação aos Eagles, eu apenas aproveito para trazer mais uma dose de cultura para esse podcast. Trago aqui a maravilhosa canção aqueles garotos ingleses chamados Iron Maiden, quando dizem Fly on your way like an eagle. Fly as high as the sun. On your way like an eagle. Fly and touch the sun. Yeah. Essa música se chama Flight of Icarus. Não é à toa, porque o Ícaro saiu voando, queria tocar o sol e caiu. Assim como os Eagles caíram e cairão também. Tá? Eagles está indo na descendente, é para tancar. Um abraço pro Léo Porrada, que quando... Abração, Léo Porrada. Ele encheu a paciência minha, do Magal, do conhecido tempo todo. Um abraço pro Léo Porrada. Eagles é isso aí. A derrocada mais impressionante para mim é do Carson Wentz. Cada semana que passa, o pessoal questiona mais o contrato gigantesco dele e começa um movimento pedindo para sentarem mesmo, independente de entubar esse contrato aí, e verem se o reserva lá, o Jalen Hurst,
consegue movimentar esse ataque aí, ou pelo menos dar esperança para um futuro, nem que seja a médio prazo, porque com o Wentz a galera tá bem desanimada. Chargers 34-28, New York Football Jets. Ah, meu Deus, eu vou ter que trazer a fala do próprio Wallace aqui, de todos os jogos do Jets, que é: quem que consegue tomar 28 pontos do Jets? Quem? Isso aí para mim é justa causa para a defesa inteira. Pode botar na carteira de trabalho. Motivo da demissão: tomou 28 pontos do Jets. Pelo amor de Deus. Isso aí só não vê quem não quer. Foi causado pelo corte de cabelo ridículo do Justin Herbert. Como que alguém que tem aquelas madeixas maravilhosas, onde parece um galã de filme dos anos 80, como é que o cara pega aquele cabelo e ele me faz um corte? Sinceramente, a cara que ele ficou, para mim, ficou lembrando quando tem esses cartazes de procura-se, né? Jovem delinquente, tá roubando loja de conveniência na região. É a cara do Justin Herbert. Assim, cara de maluco, aquele cabelo surucado, como bem disse Wallace. O Chargers levou, mas é aquele negócio. Levou, mas ficou feio. Porque um time que se diz que quer alguma coisa, me tomar 28 pontos do Jets, passar sufoco, por uma vaciladinha ali, uma faltinha safada de um OL numa hora inconveniente, poderia ter perdido esse jogo pro Jets, né? E garanto que meu amigo Trevor Lawrence deve ter torcido também para ver se o Jets ganhava esse jogo, mas não deu não. Foi mal, Sunshine. Agora, Justin Herbert, careca é para quem já é careca, tipo eu, né? O cabelo já não tá vencendo. De resto, meu querido, deixa essa madeixa voar, deixa esse cabelo crescer, porque essa oportunidade que você vai ter. Se você ficar careca mais pra frente, você vai sentir saudade. A melhora dos Jets com o Flacco no lugar do Sam Darnold, ela é sensível. Não ganhou, acho que nem quiseram ganhar mesmo, mas com o Flacco ali tá indo bem melhor. Panthers 20-0 Lions. Então, 20-0, eu tava comentando com o Magal hoje no carro, né? Como é que alguém consegue ganhar de 20-0 na NFL? Como é que alguém consegue um placar zerado na 11ª semana, 12ª semana de jogos da NFL, já dentro da temporada? Aí eu lembrei que o oponente era o Lions. Então, e sem o QB titular, sem o Teddy Bridgewater, com uma atuação bem segura do Mike Davis correndo bastante, eu acho que a única explicação desse 20-0 para o Panthers é que o adversário era tão frágil quanto ou mais até do que esse, porque lembrar que teve o desfalque aí do Swift de última hora, uma concussão meio maluca, né, que ele adquiriu a concussão no treino, parece. Estava bem saudável, saiu da rodada anterior saudável, e na quinta-feira já estava fora, entrando no protocolo de concussão. Lions muito fraco, não vai a lugar nenhum, e o Panthers só venceu e fez um 20-0, inclusive com um QB reserva, por causa disso. QB reserva, PJ Walker, que brilhou na XFL, antes da liga ser cancelada, né? Tinha ótimos números. Ele foi draftado na NFL, se não me engano, em 2014 ou 2015, ficou um tempo no practice squad dos Colts, depois fez essa aventura lá, jogou bem, voltou e estreou com vitória. Duas tretinhas na TL, antes da gente passar por treta na TL, duas tretinhas na TL dentro do roletão. Uma foi que logo depois do final do jogo, Jim Caldwell, que foi o técnico anterior, né, antes do Matt Patricia, tweetou sobre liderança, aquelas frases motivacionais, dando uma liçãozinha de moral. E aí uma estatística interessante é que, assim, desde a década de 50, eu acho que o Lions teve 16 ou 17 técnicos, e o técnico de melhor aproveitamento foi justamente quem? O Jim Caldwell, que foi demitido para dar lugar pro Matt Patricia. E a nossa amiga Kelly Stafford tava sumida, né, garoto? Falamos muito dela aqui na época da off-season, e mais uma vez ela foi para as redes sociais, fez lenha, depois de postar um vídeo criticando as novas medidas de isolamento impostas pelo governador de Michigan. Ela teve que pedir desculpa porque a reação, como era de se esperar, foi muito negativa em relação aos comentários que ela fez. Ela tá totalmente desconectada com a realidade, nossa menina Kelly Stafford. Washington Football Team 29 Bengals. Era pedir muito ganhar do Washington para ajudar meu Giants na divisão? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Eu só vou deixar passar essa vitória do Washington em cima dos Bengals por duas razões. Uma, pelo meu querido Joe Burrow, que infelizmente se lesionou feio, né? Não foi só rompimento de LCA, né? Deu 2 ligamentos e teve algumas fraturas estruturais também.
Então, assim... Basicamente, ele ficou sem joelho. Basicamente. Ele tá enrolado ali. Ele tá... Aquele carro que o mecânico bota a mão na cintura e fala... Ih! É uma pena ver um cara como ele, jovem ainda, lesionar assim logo na primeira temporada. E, por outro lado, a gente tem que ficar feliz porque, apesar de estar com QB2, foi uma vitória maiúscula do Washington. Se posicionou em campo, a defesa do Washington está cada vez melhor, o Chase Young está voando, o cara tá insano. E o Alex Smith teve uma vitória, sim. Mas cara, você quer o quê? Que o Washington ganhe do Kansas City Chiefs? Pô, pelo amor de Deus, cara, o cara não tinha nem perna, entendeu? O cara é o QB3, e o cara tá levando o time à vitória aí. Então, pô, eu acho que ele tá de super parabéns. E aí, para trazer uma discussão interessante que andou rolando aí também essa semana, era de que por que os Bengals, que estão dependendo agora desse famoso Ken Finley, né, para poder jogar, por que eles não trazem o cap para jogar esse restinho de temporada? Porque seria a situação ideal para todo mundo. Em que sentido? Ninguém vai esperar de qualquer QB que entre lá nos Bengals agora que o cara faça uma campanha avassaladora. Não vai. Agora é cumprir tabela e final de temporada. Poderia pagar o mínimo para ele, né? Porque seria para jogar esse resto de ano aí que falta. Poderia fazer um contratinho aí por jogos para jogar esses jogos que estão faltando. A NFL, por sua vez, de certa forma, abafaria essa questão de, nós demos chance, o cara jogou, estava em campo, e aí, fez o quê? Então, eu acho que seria uma coisa boa para todo mundo. Eu vi muita gente criticando mas tem muito tempo que ele não joga, mas que não sei o que. Eu acho que nenhuma dessas justificativas de por que ele não poderia jogar, de por que ele não poderia ter um contrato, de ter muito tempo que ele não joga, ele não era lá essas coisas todas lá, nenhuma delas se aplica a essa situação agora de final de temporada dos Bengals. Entra aí, joga esse resto de jogo. Isso não vai acontecer, tá? Eu não sou maluco. Poderia, né? Sonhar não custa nada. Poderia, joga esse finalzinho, faz seus joguinhos aí, aproveita para fazer um showcase, né? Mostra o que ainda tá fazendo, mostra se está em forma, se tem, e aí usa isso de vitrine, porque a gente sabe também que no ano que vem o QB dos Bengals é o Joe Burrow. Então, os Bengals também não estariam se amarrando com o Kaepernick para ano que vem, para mais nada, e seria uma oportunidade aí para dar uma chance pro cara, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, e sinceramente, quem fala mal do Kaepernick tem mais do que se fuder. Tá? Parabéns pro Washington. E sinceramente, da minha divisão, se algum time for que não for o Giants, eu prefiro que seja o Washington. Não sendo o Dallas e não sendo os Eagles, eu tô feliz, tô satisfeito. Eu tenho até uma certa simpatia pelos torcedores do Washington. Mais uma vez, quando o Alex Smith aparece aqui, eu tenho só que pedir desculpas, Alex Smith, parabéns pela primeira vitória, e o Washington é mais um time igual ao 49ers, que vai ter que botar o garoto da água para jogar, porque não tá cheio. Continua a maldição do FedEx Field. Sinceramente, se eu fosse quarterback e tivesse que jogar lá, seja pelo Washington, seja pelo time adversário, eu arrumava uma desculpa. Eu não ia não, porque o campinho pra machucar a galera e não é machucadinho não. É pra encerrar a temporada, é lesão grave, é fratura, Deus me livre. 124-9 Falcons. O garoto Tyson Hill, o dublê, ou triblê, né, de quarterback, tight end e running back, conseguiu calar a boca dos críticos, o famoso vai ter que me engolir do Tyson Hill, que inclusive abriu espaço para algumas jogadas wildcat, ou seja, não tinha nem o Tyson Hill ali, quarterback. O Alvin Kamara recebeu o snap, né? Alguns recebedores receberam snaps, mas jogou bem, apesar de ter jogado contra a defesa do Falcons, que a gente conhece já, né? Aquela defesa que se você apertar, eles escorregam, né? Mas deu um cala-boca nos críticos e eu basicamente não acreditava que fosse capaz de fazer o jogo que ele fez. Mais uma tretinha no final do jogo, o Sean Payton, que não é lá muito o cara mais ativo nas redes sociais, assim que acabou o jogo, retweetou o Rod White, né, recebedor lendário dos Falcons, que postou dizendo que com o Hill de quarterback os Falcons ganhariam com facilidade. Aí o Sean Payton foi lá e fez questão de dar o retweet. Cowboys 31-28 Vikings. Ai, Vikings. Custava ganhar do Cowboys aí pra nós?
Custava, né? Dalvin Cook corre tudo quanto é jogo, do dia de correr contra o Cowboys não corre essa miséria. Até o Zeke resolveu jogar. Oi, Zeke, acordou, meu filho? Você acordou? O Zeke é aquele aluno que senta lá no fundo da sala, aí quando tá no penúltimo horário da aula, alguém cutuca ele acorda. Ele acordou? Que bom, Zeke, que você acordou agora na semana 10, seu arrombado. Quero também deixar aqui minha nota de repúdio ao pauteiro, que escreveu aqui: Cowboys favoritaços para levar a NFL Leste, com Andy Dalton de QB. Red Rifle. O cara, assim como a esposa do Matthew Stafford, o cara tá delirando e tá descolado da realidade, né? Quem vai levar a NFL Leste é o Giants. Isso aí eu sei, todo mundo sabe, qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso crítico sabe. Então, fiquei muito triste por essa vitória dos Cowboys, sequei, torci contra, mas infelizmente os Vikings para isso também não serviram, né? Vamos ver se no resto de temporada que a gente ainda tem, o pessoal que foi enfrentar os Cowboys ajuda nós aí. Mas, como eu sou uma pessoa digna também, eu tenho que dar um destaque aqui para esse menino Sid Lamb, que fez uma recepção que puta que o pariu. Eu xinguei um bocado, mas lá no fundo do meu coração eu achei bonito. O pauteiro me confidenciou aqui, sussurrou aqui perto de mim, que os Cowboys passam a ser favoritos, até porque a tabela deles é muito mais suave que a dos Giants daqui até o final da temporada. Depois a gente confere. E desde quando que o Giants tem medo de adversário? Quem tem medo de adversário é esses Cowboys cagão aí. Ah, tá. Entendi. Imparcial você, né, Vitorino? Broncos 20, 13 Dolphins. É uma derrota doída por dois motivos, né? Porque o Tua se machucou, e tornozelo é sempre um mistério, porque tornozelo ele pode melhorar rapidamente, faz uma botinha e a pessoa consegue jogar, ou então pode tentar insistir, como o Tua tentou insistir, voltando 2 vezes já depois de ter lesionado o tornozelo esquerdo, não conseguiu realmente continuar a partida, e o Broncos realmente foi muito ajudado pelo Miami, pela ineficiência do Miami. A defesa de Miami dessa vez não jogou muito bem, apesar de ter conseguido dar ao Fitzpatrick a oportunidade de fazer o drive para empatar a partida, né? O Vernoy fez um bom jogo e conseguiu uma interceptação, na verdade, forçar um fumble no final, vários passes para o principal alvo da equipe, que é o Devante Parker, todo mundo sabe disso, e mesmo assim não conseguiu marcar jogadas. E aí, ainda com tempo, com mais um down para poder trabalhar, o Fitzpatrick mostrou por que ele foi para o banco. Porque ele não é esse jogador. Na hora decisiva, na hora do clutch, ele não vai entregar. Ele entrega uma interceptação em zone, e aí que é o que acaba com a esperança do Miami. Então, realmente foi um bom jogo para a torcida do Miami ver. O Tua tem que lidar com esses problemas, porque essa lesão ela é causada por um colapso da linha ofensiva de Miami que precisa melhorar. O Tua tem que superar agora, além de superar o nervosismo e as idas e vindas de calor na NFL, uma lesão que é chata, né? Além da lesão grave que ele já vem carregando desde a faculdade, parece que já está completamente superada agora, uma dentro da NFL, e mostrar que o Fitzpatrick não era o cara para ser o star, que essa troca para o Tua foi correta. Acho que você está passando pano aí, porque o próprio Brian Flores disse que foi opção. Não foi, ele tinha tomado realmente uma pancada no tornozelo, mas que a opção dele sentar o Tua e botar o Fitzpatrick foi para tentar mesmo fazer uma última campanha ali e não perder para os Broncos. Era uma vitória que até então o Miami estava dando como garantida. Às vezes foi até um salto alto na hora de entrar ali. Só lembrar que durante a semana o Tua me declarou que ele achou a transição em relação à leitura de defesa, leitura do jogo no geral, entre o college e a NFL, achou mais fácil do que ele imaginava. Então, assim, será que não pesou? Depois que eles ganharam dos Cardinals, subiram um pouco no tamanco ali e falaram, não, agora tudo nosso, vamos liderar a AFC Leste e bora pros playoffs. Sei lá, hein? O Brian Flores mesmo disse que não foi por conta da pancada que ele tomou, não. Disse que foi opção para tentar salvar o jogo ali com o Fitzpatrick. O Brian Flores pode estar trazendo para ele a culpa, entre aspas, a responsabilidade da derrota e da troca em 150 quilos de carne caindo no seu tornozelo e virando ao contrário, machuca sim. O Tua, claramente, depois nas outras 2 vezes que voltou a campo,
não estava nem confiante na OL e nem estando, né, assertivo nos passes que estava. Pode ser a cabeça? Pode ser a cabeça. Mas, obviamente, esse colapso de pocket, tendo lesionado um pouco o tornozelo esquerdo dele, deve ter influenciado bastante aí. O importante disso tudo, foi o que eu falei mais cedo com o Vitorino, é mostrar o Fitzpatrick não era o Stein. Bom, fechando o nosso roletão, a gente vai fazer um crossover aqui com treta na TL. Vamos deixar Titans e Ravens e Chiefs e Raiders pro treta na TL. Titans 30-24 Ravens. Por que esse jogo veio parar no treta na TL? Um jogo muito aguardado, o reencontro após o confronto no divisional da AFC, em que os Titans eliminaram os Ravens, que até então era o time de melhor campanha na conferência. Dessa vez, os dois times vindo de resultados ruins nos confrontos anteriores, precisando, né, dessa virada aí, de fazer o resultado nesse confronto. Antes do jogo, no final do aquecimento, os jogadores dos Titans se reuniram no centro do campo e, consequentemente, em cima do escudo de Baltimore. O John Harbaugh interpretou como provocação, foi tirar satisfação, aí já viu a confusão, estava armada. Bateu boca com Malcolm Butler, o A.J. Brown entrou no meio naquela de separar e saiu empurrando o John Harbaugh, aí o Mike Vrabel veio naquela de tentar tirar os jogadores e aproveitou para bater boca também. E, enfim, esquentou o clima ali antes do jogo. O jogo já era de se esperar que fosse físico, né, por tudo que estava em disputa e também pela característica dos times. Acabou sendo decidido na prorrogação. E no final, pelas imagens, não deu para ver os técnicos se cumprimentando. Parece que o Vrabel faz o movimento de cumprimentar o Harbaugh e o Harbaugh simplesmente cumprimenta de longe, manda ele sair, alguma coisa assim. Mas nas entrevistas, depois do jogo, os dois minimizaram e falaram que se cumprimentaram sim. Ravens, mais uma vez, demonstrando irregularidade, já nas vésperas aí do confronto contra os Steelers, baqueado de Covid, sabe lá Deus o que vai ser desse time. E hoje é o terceiro do NFC Norte. Os Browns ultrapassaram com a vitória sobre os Eagles. Se os playoffs fossem hoje, os Ravens estariam fora. Dá para acreditar que os Ravens voltam para os trilhos? O que vocês acharam dessa treta toda aí? Eu acho que tem lugares mais legais e mais bacanas para poder fazer o aquecimento, né? E se vai realmente melindrar alguém, é melhor evitar, né? Fazer aquecimento, fazer a corrente, sei lá, o que se quer fazer antes do jogo, em cima do símbolo de Baltimore, né? Que muita gente acha que é o corvo, mas não é aquele escudo, né? É o escudo. Do lado aí da jersey do Baltimore. Então, assim, para não melindrar, é melhor evitar, né? É a mesma coisa que fazer um gol no Morumbi, para quem acompanha futebol, e ir lá no símbolo do São Paulo, se você é do time adversário. Mesmo que você queira comemorar o jogo, porque ele é tipo um palco do lado do gramado, voltado para a torcida, né? É melhor evitar, porque obviamente vai ser encarado sempre como uma provocação. Obviamente é um exagero a reação do Harbaugh, mas o pessoal do Titans podia evitar. Eu acho que o head coach ele tem que dar o exemplo. Os head coaches têm que dar o exemplo. Esse fato de se reunir em cima, eu não acho que seja suficiente para levar um técnico experiente a ir bater a boca com o outro ou ficar de rancinho de não, também no final não vou cumprimentar ele não, vou deixar ele no vácuo, vou fazer o passou aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara, se ele fez isso, sinceramente, a minha visão, ele fez isso porque ele ficou puto, que ele perdeu em casa, que era pro time dele passar o cacete em cima do Titans. Pelo amor de Deus, os caras têm o Tannehill de QB, ele tem o Lamar Jackson de QB, eles perderam em casa, aí ele ficou puto, perdeu a linha, ainda que ele tenha perdido a linha ali por alguns instantes, mas foi suficiente, entendeu? A gente vê, principalmente o Bill Belichick faz isso direto, ele dá aquela cumprimentada que por um fio de cabelo não é uma cumprimentada, mas ele vai lá e cumprimenta. Ele não deixa de cumprimentar. Mesmo quando ele perde, esse ano, os jogos todos que ele perdeu aí, ele foi lá e cumprimentou todo mundo, sabia que ia ficar ouvindo borracha em rede social depois, ele foi lá e cumprimentou todo mundo. Então, assim, eu achei que foi garoteada dos dois head coaches aí. Porque eu acho que quando você está do outro lado também, você também tem que se posicionar de outra forma. O cara não veio, não quis dar a mão, você vai lá e pega a mão dele. Porque se ele não quiser te dar a mão, ele que puxa a mão dele para fora, entendeu? O Harbaugh é um dos técnicos com mais fama de ser cri-cri na liga. Ele tem essa fama de ser o cara que reclama,
quando não deve, ele tem a fama de ser cri-cri mesmo, ele é muito afetado com esse tipo de situação extra-campo, não necessariamente em relação ao jogo. E aí, às vezes, como foi logo ali no início, pouco antes do início da partida, às vezes você joga uma pilha no jogo que não tem necessidade. E às vezes você dá um combustível justamente pro seu adversário buscar aquela coisa a mais pra vir pra cima de você, e já vinha antes, né, querendo te atropelar, aí que os caras ficam com sangue no olho mesmo, né? Fica a dica aí pros defensores de trash talk. O tiro pode sair pela culatra. Vitorino, rapidamente, porque a gente já tá com o tempo mais do que estourado. No FABR também tem esse papo de que o head coach do adversário não pode dirigir a palavra para os jogadores do outro time. Também tem essa questão, que lá parece que você tá, né, desrespeitando um código de ética que não é escrito, né? Aquele código informal. O head coach do outro time não pode falar com os jogadores do outro time porque é considerado desrespeito. FABR também tem isso ou não? Cara, eu vou ser sincero. O FABR tem de tudo. Tem gente no FABR que é extremamente profissional. Não deixa a orientação do time para os próprios jogadores não entrarem em trash talk, não ficar não no jogo, tá? No jogo não, mas eu digo antes, em rede social, batendo boca, não. Tem times que já tem orientação e que inclusive tem punição para jogador que antes de jogo foi lá na rede social, arrumou confusão, não sei o que, taraná. Mas também tem várzea, né? Tem várzea pra caralho. Então, assim, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Não vou defender ninguém aqui, não. Vou te falar que tem gente que é muito séria e que faz a coisa muito direitinho, mas tem lugar aí que, cara, é o zaralho, é a casa da luz vermelha. Entendeu? Aí o cara fala, bota o dedo na cara do outro, xinga a mãe na rede social. Eu conheço casos, inclusive, que eu não vou citar os nomes aqui, mas eu conheço casos pessoalmente de jogador que ia investigar o Instagram, a rede social dos outros, a descobrir nome de irmã, nome de mãe, e aí quando chegava lá no meio do jogo, a hora que tava ali alinhado de frente pro cara, assim, e a Dona Maria, aquela véia safada, aquela gostosa, pra falar da mãe do cara, pra falar, eu vou comer a fulana, aquela sua irmã, não sei o quê. Assim, eu sempre achei isso... O nome da esposa do técnico de Aldo Mourão, né? Não, mas daí não faltava muito. Eu vou ser muito sincero, eu sempre achei isso uma coisa totalmente escrota. Totalmente escrota. Assim, eu acho isso sinceramente coisa de moleque. Assim, você quer fazer isso? Você volta lá pro recreio da 7ª B e fica lá brigando a 7ª B com a 7ª A, aí você xinga a mãe, você fala o nome da irmã. Lá na 7ª C eu acho tudo bem. Eu acho que dentro do esporte, para mim, não cola isso não. E eu, felizmente, eu sempre tive, na maioria, 95% de times e colegas de time que não entravam muito nessa não. Mas sempre tem um outro que, né? Próximo jogo que vai ser abordado dentro do Treta na TL foi o Chiefs 35-31 Raiders. Olha essa história que surgiu durante a semana. O Andy Reid, ele tem fama de ser um cara bonachão, tranquilão, na dele, mas ele se mostrou irritado depois que ele descobriu que os Raiders deram uma volta olímpica de ônibus ao redor do Arrowhead Stadium quando os Raiders ganharam dos Chiefs na semana 5. Diz que não era o estilo dele, mas que os Raiders ganharam, então podiam fazer o que bem entendessem, estavam no direito deles. Aí do outro lado foram perguntar sobre o caso pro John Gruden, e o John Gruden, daquele jeitão dele, ao invés de jogar pano quente, dar uma aliviada na polêmica, acabou jogando mais combustível, quando além de não negar a volta olímpica, ainda atribuiu a ordem a uma resposta à provocação do motorista do ônibus que o time tava, que era lá de Kansas. Então parece que o time entrou no ônibus, o motorista virou e falou assim, não vai achando que tá com tudo não vai ter outra dessa não, próximo vocês vão perder. Aí ele, então dá uma volta olímpica aí no estádio então, dirigindo, palhaço. Não que o Chiefs precisasse de motivação extra, né? Mas aí o Sunday Night Football disputado até os últimos segundos, o Mahomes garantiu a vitória. O Derek Carr também teve uma boa atuação, mas contra os Chiefs só uma boa atuação não é suficiente para levar. Ainda teve esse ingrediente, uma volta olímpica de ônibus do time adversário, na única derrota dos Chiefs até agora na temporada. Olha, como dizia o famoso Pedro Pedreira, o advogado lá da escolinha do professor Raimundo, tem o vídeo com a gravação do motorista fazendo a chacota? Tem áudio de WhatsApp do motorista falando mal dos Raiders e mandando pro zap do grupo do time? Então não me venha com churumelas. Essa de
sacanear o motorista, e outra, que situação insólita é essa? O motorista flamenguista dirigindo o ônibus do Vasco. Aí o cara vira no ônibus do Vasco e fala assim, sei não, hein? Gabigol tá jogando pra caralho, hein? Vocês vão perder. Assim, eu não vou dizer que isso não vai acontecer, mas eu acho muito difícil e acho meio ridículo. Então agora nós vamos dar uma volta aí no estádio. Cara, olha, eu vou te falar um negócio. Será que enquanto tava dando a volta, a galera do time ia até completar? Dando peteleco na orelha do motorista, dando uns petelecos na orelha do motorista. Só faltou cantar o Chora a Bananeira chora no fundo do ônibus. Né? Eu vou comer o cu do motorista. Só faltou isso aí. Assim, cara, pelo menos essa aí foi uma treta um pouco mais de leve, assim, e o Andy Reid com a postura correta do head coach da NFL. É isso aí, se brincou, tá no seu direito. O John Gruden, né? O cara que finge que tá com Covid para ver a reação dos jogadores, eu consigo acreditar 100% que ele faria um negócio dele. Não, certamente, o John Gruden é o showman, né? Para nossa última treta na TL do dia, vou chamar o nosso correspondente especial de assuntos do New York Football Giants. Vai que é sua, Vitorino. Quando eu penso que eu vou ter uma semana de folga, uma semana de bye, o que pode acontecer com o Giants numa semana que eles não vão jogar, né? Algum jogador vai fazer uma merda, vai se envolver numa briga numa boate, vai dar na cara de alguém. Não. Né? Confusão na comissão técnica. Já vou começar desmistificando essa ideia, essa notícia que saiu no início aí, que os caras saíram no braço. E o que foi confirmado é que não teve saída no braço, não teve soco na cara, dedo no olho, nada disso, não. Até porque ia ficar mal pro Joe Judge. Eu não acho que ele ia cair na porrada com o ex-OL e aparecer na coletiva de imprensa sem nenhuma marca na cara. Eu acho muito difícil. Ainda mais um ex-OL que sabia assim que, cara, eu tô dando uma porrada no head coach, eu vou ser demitido com certeza. Então agora vou pelo menos arrancar um dente dele. Mas, Vitorino, contextualiza desde o começo, mas não tira ainda a parte que não teve porrada, não, porque a história falando que tem porrada, entendeu? É mais clickbait, gera mais audiência. Então finge que teve porrada, vai. Contextualiza aí a treta. Vou te contar em 10 passos por que teve porrada. O passo 9 vai te surpreender. Isso. O que saiu lá no início da semana foi que tinha acontecido uma briga de porrada mesmo, né, na mão, que tinha saído na mão. Né, o treinador de OL dos Giants com o Joe Judge. E aí ficou aquele bafafá, não sei o quê, e o cara foi demitido, né, o Colombo, o nome dele. O que efetivamente aconteceu, que foi esclarecido depois, inclusive de fontes internas lá do Giants. O Joe Judge já vinha querendo trocar o Colombo, porque vamos combinar, a OL do Giants está, uma bosta, né? Tinha vindo uma bosta. Só comendo, né? No caso, quando a OL é assim, ela só está comendo. Depois que a gente consegue se livrar, desgraçado, igual aquele Eric Flowers, e você pensa assim, nada mais de ruim pode acontecer na minha OL, vem o Fleming, que jogava bem no Patriots e resolveu fazer merda aqui no Giants, né? Mas, ok, vamos que vamos. O que aconteceu foi que o Joe Judge já vinha insatisfeito, e aí ele decidiu que ia demitir o Colombo e informou o Colombo da decisão na noite da terça-feira. E aí o Colombo ficou alucinado, e aí eles tiveram, sim, o que eles disseram de... Um entreveiro. Um entreveiro. Para falar em inglês fica mais chique, um ugly verbal altercation. Uma altercação verbal feia, né? Um bate-boca, um desentendimento, né? Um desentendimento mais forte entre o Joe Judge e o Colombo. E aí que é um ex-OL, uma pessoa gigante. Uma pessoa gigante. O cara é um armário. E aí, o que foi relatado é que eles realmente, assim, ficaram muito alterados, que seria aquela situação que se tivesse só os dois numa sala, eles tinham saído no braço, mas como tinha mais gente, o pessoal separou e tal. Para salvar o Joe Judge de morrer. E que, no fim das contas, a demissão do Colombo já estava feita mesmo. Né? Depois o Colombo, dias depois que ele voltou lá, se não me engano, acho que foi na manhã seguinte, o Colombo foi lá, e aí quando ele chegou lá, já rolou aquele esquema demissão Estados Unidos, que
o segurança já chegou e não, você não precisa ir na sua sala não, você está demitido, vamos só catar sua caixinha está aqui, pode encher suas coisas, mas enche suas coisas com segurança do lado. Eu não sei qual é o tamanho desse segurança, assim como vamos resolver se ele ia quebrar alguma coisa que o cara ia Dá conta. Mas devia ter uma OL em volta ali do Colombo, né? Fazendo uma marcação dupla ou tripla nele, né? E aí se fosse do Giants, ele passava. Exatamente. Felizmente não era do Giants, né? Então ele... Só que aí, nesse caso, ele já nem teve contato mais com o Joe Judge, né? A própria gestão do Giants já pediu para o Joe Judge nem se aproximar, para não se cruzarem lá na saída, nem nada assim. Aí o Colombo foi lá, catou as coisas dele e foi embora ali acompanhado do segurança. E quem que veio para ser contratado? Esse rapaz, né, o De Guglielmo, nome difícil de falar, que eu tive que consultar. Ele veio dos Patriots, né? E aí eu consultei o meu especialista mundial de Patriots, o coach Negreiros, né? Que foi lembrado aí pelo ranço do Ticas, né? Mas ele entende muito de... Não, nada disso. Eu só estou retribuindo o abraço e a lembrança do Playcast da semana passada. De você não, do Palteiro, na verdade, né? Foi do Palteiro, não foi você. Isso. Então o que ele me falou foi o seguinte, que lá do Patriots ele foi bem, depois ele foi para os Colts, onde o trabalho dele estava mais facilitado, porque eles tinham uma L boa, e aí eu aproveito para citar o coach Negreiros aqui, que me disse, abre aspas, então assim, dá para fazer uma baguncinha, fecha aspas. Eu espero realmente que ele consiga fazer uma baguncinha, porque do jeito que a OL do Giants está, qualquer melhora é uma melhora, né? Ele é aquele aluno que está tirando 3. Se ele tirar 4, nós já estamos aproximando de uns 5 aí, né? Então, eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho, eu espero que seja um problema mais de treinamento do que de peças, né? Eu espero que as peças do Giants sirvam para alguma coisa, né? E que o De Guglielmo aí consiga fazer um bom trabalho. Em futuras referências a ele, porque eu não vou conseguir falar De Guglielmo todas as vezes, eu vou chamar ele simplesmente de DG. Então, espero que o meu amigo DG consiga fazer um bom trabalho. É só torcer para não ser ele que tenha aposentado o Andrew Luck, né? Foi a OL do Colts que aposentou o Andrew Luck de tanto apanhar, coitado. Tomara, mas o Andrew Luck também, ele já era aquele Chevette 62, né? Ele já estava sambado, já estava com o eixo empenado, ele já não pegava alinhamento mais, entendeu? Ali foi só para desistiu porque ele não queria apanhar nunca mais na vida. Então o que eu achei que tinha sido porrada, vias de fato, dedo no cu e gritaria, foi só uma altercation, exaltation, allegation. Verbal altercation. Tá. Muito obrigado aí pelo... Até porque o Joe Judge tá vivo, né? Então bora pro TD Fumble. Mike McCarthy marreta melancias em discurso motivacional na véspera do confronto contra os Vikings. Até aí, podia ser normal, né? Ainda vai. Só que o detalhe é que por conta da época do ano e do jogo ser em Minnesota, os Cowboys tiveram que transportar as melancias de Dallas junto do resto do equipamento do time no voo fretado. TD ou Fumble? Olha, Fumble, relembrando meu amigo Mark Sanchez aqui do New York Jets. Que ideiazinha de merda. Ô, meu querido, faz o seguinte pra mim. Você pega aí 4 melancia, bota junto o equipamento aí, uma marreta também. Pra que, seu McCarthy? Eu vou fazer um negócio aí com o pessoal no vestiário. Você leva pra mim, faz favor. Arruma aí 4 melancia. Pra quê, cara? Pra quê? Assim, pelo amor de Deus. O tempo que você tá perdendo arrumando negócio de melancia, vai estudar os dados que você disse que está estudando, os números e o data science do futebol americano. Os analytics. Os analytics. E faz uma coisa que preste. Porque, sinceramente, você não tá fazendo porra nenhuma. Só ganhou o jogo porque os Vikings deixaram. Porque se o Dalvin Cook tivesse corrido do jeito que correu, não tinha sido essa maravilha que foi aí, não. Não tem jeito, né? É fome porque tem tanta gente passando fome aí, tem tanto lugar melhor para poder utilizar a melancia do que marretar elas para motivar o time. Sendo que o efeito disso é 0,001% das pessoas que realmente sentem esse efeito futebol americano tão profissional, né?
do jeito que está hoje, é melhor ele colocar as jogadas lá e estabelecer as estatísticas. Fumble, ele devia ter colocado essas melancias no tempo e tentar marretar depois lá em Minnesota, elas congeladas. Aí eu queria ver ele. Para mim é TD, porque obviamente tem relação direta com a vitória. Só ganharam dos Vikings lá porque o discurso motivacional da melancia deu certo. Então, no efeito básico aí, causa e consequência, quebrou as melancias, quebrou a cabeça dos caras, os caras foram lá e levaram a vitória de volta para Dallas. Nosso próximo TD ou Fumble, na verdade, os nossos próximos 2 TDs ou Fumble para encerrar esse episódio, e já discutimos largamente aqui antes, nós somos, tá na nossa bio, tá em todas as redes sociais, você que já acompanha há algum tempo ou já conhece a gente no pessoal, sabe muito bem. Somos um podcast progressista, então a gente já sabe a resposta do TD ou Fumble, a pergunta TD ou Fumble aqui agora vai ser só retórica, tá? Mas a gente vai fazer porque são 2 coisas que a gente acha que vale a pena mencionar. O Hall da Fama da NFL incluiu para exibição o uniforme de trabalho hospitalar do Laurent Duvernay-Tardif. Para você que não lembra, é aquele guarde dos Chiefs que optou por não jogar a temporada para poder se dedicar à sua residência médica no trato de vítimas da Covid no Canadá. Então, só relembrando, ele decidiu não jogar essa temporada, está trabalhando na linha de frente no Canadá, atendendo às vítimas de Covid. Então, como homenagem, a NFL decidiu incluir o uniforme de trabalho médico dele, tá? Aquela máscara, jaleco, uniforme que ele usa no hospital, no Hall da Fama da NFL, por conta dessa decisão dele. O TD ou Fumble é retórico, mas vamos lá. É um TD grande, mas se ele fosse médico no Brasil, ia ser Fumble, porque o equipamento, provavelmente, ele ia ter que utilizar esse equipamento várias vezes. No Canadá, ele tem vários deles exemplares, ele pode ceder um Hall da Fama da NFL. Acho importante, a NFL, ela sempre faz referências aos comportamentos de atletas fora de campo, e a gente basicamente acompanha a maioria dos negativos, quando tem briga, agressão à mulher, casos com a polícia, jogar bicicleta numa guarita de segurança, a maioria deles do Antônio Brown e seus assetos, mas é importante que se destaque também, como tem o prêmio Walter Payton, para a personalidade que mais faz filantropia para a sua comunidade, como tem também várias outras iniciativas, como o Mike Litz, que é das chuteiras, adotando as causas que cada um dos jogadores pode utilizar uma vez por ano. Esse tipo de demonstração que o código de conduta da NFL é para ser esse tipo de cidadão. Não é para que você seja alijado de fazer as coisas que te divertem, mas para você que seja um exemplo e tome para si o megafone que é a NFL. Para mim, obviamente, é um TDzaço, um TDzaraço. E eu acho que vale pelo menos, né, nesse meio onde a gente tem que ver torcedor ameaçando de morte jogador, porque o jogador errou durante o jogo. Eu acho que é um ótimo exemplo para lembrar a gente do que realmente importa. Né? Porque acho que as pessoas perdem de perspectiva quais são as coisas que realmente são importantes. Né? O jogador errou lá, eu vou ameaçar ele de morte. Cara, você vai ameaçar o cara de morte porque o cara, como atleta, falhou num jogo de uma temporada que tem 16 jogos. Assim, perdeu a perspectiva das coisas, né? Do que realmente importa. E posicionamentos como esse, do Duvernay-Tardif, eles ajudam a gente a puxar a gente para as coisas que importam mesmo. Assim, tipo, o cara é médico, o cara vai para a linha de frente, é isso aí. A situação é peculiar, o ano é peculiar. Quando você vai botar na balança o que realmente é mais importante, não tem nem dúvidas. Claro que o cara tem que fazer isso. É isso aí, tá certíssimo ele, e eu acho que deveria, inclusive, ser mais do que isso. Assim. Já foi bacana, essa questão aí no Hall da Fama, legal, mas eu acho que tem que ser mais, tem que ir além. Tem que juntar essas cabecinhas ganhadoras de dinheiro do pessoal da Liga e falar assim, cara, o que mais que a gente poderia fazer para a gente promover esse tipo de coisa e não promover jogador do Eagles brigando na arquibancada, o outro ameaçando jogador de morte e etc. O TD é com essa ressalva, né?
tá eternizado lá, o Hall da Fama é uma coisa permanente. Essa homenagem vai ser lembrada, como essa temporada vai ser lembrada. A gente tem as nossas ressalvas em relação a como a Liga, né, toma algumas decisões em relação a essa temporada no meio da pandemia, mas essa inclusão aí do uniforme do Vinny Tardif lá é um TD que não faz mais que a obrigação, mas é um TD que é mais do que merecido pela atitude dele e é muito simbólico em relação a tudo que a gente passou nessa temporada. E para terminar, o Monday Night Football, que foi o primeiro jogo da história com a equipe de arbitragem 100% negra. O confronto é simbólico também, pois os Rams foram o primeiro time a readmitir atletas negros depois da proibição que vigorou de 1934 a 1946, e os Buccaneers são o primeiro time com 3 coordenadores negros trabalhando simultaneamente. Então a primeira equipe 100% negra comandando o Monday Night Football. TDzaço também, né? Um TDzaço, mas vale a mesma ressalva que eu fiz no caso do Vinny Tardif, que não seja só uma ação isolada, que isso continue, na verdade, se isso seja o primeiro passo de um monte de outras ações que a NFL faça no sentido de promover a igualdade racial, a igualdade de gênero e todas as outras causas que têm que ser promovidas. Foi bacana? Foi. Tem que ser celebrado? Tem que ser celebrado com certeza. Mas eu sempre bato nessa tecla, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Para a gente não cair naquilo que o time do Dolphins gravou lá no vídeo, lá no início do ano, né? De empty, fluffy gestures, né? Gestos vazios e fofinhos. Foi bacana, foi muito simbólico por ser o Rams, né? E por ser os Bucks. Toda essa questão, concordo 100%. Mas eu vou ficar realmente muito satisfeito se eu ver isso acontecendo mais vezes, até o ponto em que a gente já não comente isso mais. Já virou uma coisa assim tão banal que a gente já não comente, já se normalize, né, como deve ser. O TD é simbólico, mas que precisa subir a escada, né? A gente vê agora a arbitragem, né, que comanda os jogos só com negros, tem o Bucks agora com 3 coordenadores negros trabalhando simultaneamente, e agora tem que subir mais head coaches negros, espalhar pela liga e subir as posições nas franquias, mais diretores gerais, CEOs negros, mulheres ocupando postos de destaque, mulheres negras principalmente, que sofrem tanto preconceito por ser mulher como preconceito por serem negras, e são basicamente a base tanto da sociedade brasileira como da americana. Você percebe que são as mulheres negras que criam tanto os filhos dos brasileiros, brancos ou negros, quanto os filhos dos americanos, brancos ou negros. Então, o que precisa, como o Magal disse, isso seja um começo, uma semente, e que daqui a pouco a gente não comente mais essa, mas que isso siga subindo as escadas das estruturas de poder em qualquer lugar, da NFL até a Casa Branca. Não tenho mais o que acrescentar sobre o que vocês abordaram, esse TD, e quando a gente ainda pensa, né, que tem muito o que se fazer, e a gente vê um caso igual a gente viu nessa semana aqui no Brasil, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, e a gente vê que realmente é importante esse TD nesse momento. Dá para fazer mais? Dá. E aqui também dá para fazer muito mais. Wallace, ficamos por aqui. Qual que é o seu destaque aí para a rodada de Ação de Graças? Um abraço, até semana que vem. Um abraço, Ticas, Magal, um abraço, e eu vou destacar de novo o rapaz que faz a escala do Thursday Night. No Thanksgiving, o principal feriado americano, o cara me coloca Lions e Texans e Cowboys e Washington para poder começar a rodada. Se você sobreviver, por favor, assista Steelers e Ravens, que aí é jogão. Mas esses 2 primeiros dá vontade de atirar em quem faz essas escalas. Pelo amor de Deus. Eu vou te ser bem sincero, eu tô até mais animado de sentar para ver esses 2 jogos antes, porque tô com medo do que vai acontecer nesse Ravens e Steelers. O seu tá na reta de noite, né? Pois eu acho que eu vou me divertir mais com as peladinhas da tarde do que com o do horário nobre. Abraço pra galera e aproveitem o Thanksgiving para poder agradecer a todos e todas que contribuem para sua vida. É um feriado que não tem muito a ver
a gente, mas a gente pode pegar um pouquinho e, em uma data, agradecer a quem fez você chegar até aqui. E você, Vitorino, o que você destaca aí para a próxima rodada? E aquele abraço. A próxima rodada vem cheia de coisinhas bacanas, pelo menos para os meus amigos torcedores do Giants, né? A gente vai ter aí o Cowboys e o Washington na quinta-feira, né? Lembrando, sempre temos que lembrar, pessoal, essa quinta-feira é quinta-feira de Thanksgiving. Então a gente tem jogo desde 2h30 da tarde. Tá? É a hora de você dar um migué no seu trabalho, é hora de no seu home office aí você falar que está com problema na internet, que seu computador não está funcionando, ou fazer o olho no peixe, o olho no gato, né? De faz a reunião online aqui, deixa o celular aqui do lado passando o jogo, né? Porque a partir de 2h30 a gente tem jogo 2h30, 6h30 e 10h30, 10h20, né? E o jogo aí das 6h30 é um jogo que me interessa muito, porque é o Cowboys e o Washington. Não acho que vai ser um jogo bonito de assistir, mas eu vou estar com todos os secadores ligados, apontados para esse time nojento que é o Cowboys. E eu também quero destacar o jogo dos Giants contra os Bengals, que eu espero que o Giants ganhe, né? Esse Bengals desfalcado aí. E é possível que a minha defesa maravilhosa não vai passar o sarrafo em cima desse menino Finlay aí, que eu não sei de onde vem nem para onde vai. E para o pessoal não falar que eu sou muito clubista e achar que eu não falar de outros jogos, eu vou destacar um jogo da semana que vem que eu acho que vai ser muito bacana, que vai ser esse Patriots e Cardinals aí. Acho que esse jogo tem tudo para ser quente, e vai ser um joguinho ali do domingo das 3h, que é aquele primeiro horário que vai estar cheio de jogo para você ver. Então eu daria o meu foco aqui, nada contra o Jets e Dolphins aqui do Wallace, que vai jogar, mas o Patriots e Cardinals eu acho que vai ser um jogo bacana de assistir. Nesse primeiro horário também tem um Colts e Titans que é interessante. Eu fiquei na esperança de, como tem esses dois jogos a mais na quinta, do primeiro horário de domingo ser um pouco mais suave, ter menos jogos pra gente poder focar mais. Só que aí quando a gente vai ver, essa semana todos os times jogam, não tem time de bye, é rodada completa, então vai ser aquela loucura tradicional de domingo. E no segundo horário, às 6h25, tem o Bucks e Chiefs aí, que pode também prometer um bom jogo pra gente assistir. No mais é isso, meus amigos, um feliz ação de graças, é até estranho, né, a gente não tá acostumado com esse feriado aqui, mas uma boa rodada de ação de graças para quem gosta de NFL. Se você gosta do nosso podcast, indica para pelo menos um amigo, ajuda a gente aí a alcançar mais ouvintes. Um abraço e até a semana que vem. Valeu!